meus amigos, mais uma vez estamos chegando aí com vocês para esse encontro, essa noite de encontro aí do Projeto Compartilhar, nesta quarta-feira. Deus abençoe para nós esse momento de encontro, em que nós temos aí a última parte, o último capítulo do livro de Efésios, que está nos envolvendo nesses últimos encontros aí. Então, primeiro a gente vai ter um pequeno momento de oração e depois seguimos com a leitura do texto bíblico. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado por Tua presença em nossa vida durante esse dia. Muito obrigado por mais uma semana em que foste atencioso e amoroso com cada um de nós. Obrigado pela proteção e pelo amor que sempre conhecemos da Tua parte. Protege-nos também nesse momento em que recebemos a Tua palavra, que seja para nós uma palavra de inspiração e que fortaleça também nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, então o Paulo está falando com o pessoal da comunidade de Éfeso e vai encerrando aqui a sua carta falando sobre a armadura do cristão. Então o texto bíblico diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz e levem a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada, que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço deste Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anunciem o Evangelho como devo anunciar. Olha que interessante, né? Esse texto, essa última fala de Paulo aí. Nossa vida está em constante movimento. Tá? Nós dizemos que nós estamos dentro da igreja que é chamada de igreja militante. Aquela igreja que está em combate. Essa é a nossa característica de igreja. Por vários textos bíblicos que nós temos, especialmente este aqui, né, aponta aí a ideia do combate. Né? A igreja ela se divide em duas dimensões. Primeiro, a igreja militante, os que estão aqui no tempo da graça, e depois a igreja triunfante, os que estão lá no tempo da glória. Estamos para o lado de cá ainda em luta constante contra as armadilhas do mal. E aí Paulo, ele usa uma linguagem muito interessante, porque ele, como ele era militar, tinha sido militar durante muitos anos com os romanos, ele conhecia muito essa linguagem. E as pessoas daquela época também conheciam muito essa figura do soldado. E aí ele constrói toda essa analogia do soldado e de todo o aparato que o soldado tinha que ter para se preparar para a batalha. Não se pode ir para a batalha assim, né, como estamos agora. É preciso tomar providências, é preciso ter equipamentos, é preciso ter elementos de proteção, né, para que se possa enfrentar as lutas e com a perspectiva de vencer essas lutas, essas batalhas. Nós estamos nesse campo de batalha, estamos nesse tempo da luta, nesse tempo da sobrevivência dentro de tantas ameaças ou diante de tantas ameaças que temos dentro do mundo em que vivemos. São muitas as ameaças para a família, as ameaças para a sociedade, as ameaças para a educação, as ameaças para a saúde. Nós vivemos esse contexto que está em constante ebulição, né, em que muitas coisas simbolizam ameaça e muitos estão interessados em combater essas coisas que ameaçam.
estão tentando enfrentar essas dificuldades. Nós temos visto isso dentro do nosso contexto social político brasileiro e mundial também, né? Existem muitas forças positivas contrárias àquilo que ameaça o bom modelo de família, de vida familiar, o bom exemplo ético, o bom exemplo moral, né? Nós estamos cercados de vários grupos e pessoas que, da sua forma, tentam resistir diante dessas dificuldades e ameaças. E o apóstolo Paulo diz: vocês precisam mesmo resistir, vocês precisam mesmo enfrentar essas dificuldades. Porém, o apóstolo dá para nós uma receita aqui, que não é com qualquer receita que nós vamos enfrentar essas dificuldades. Não é com revolta, não é com ódio, não é com vingança, não é com luta, não é com guerra, não é com armas que nós vamos vencer. O apóstolo Paulo nos dá outros elementos aqui, que são os elementos da nossa identidade espiritual, de povo de Deus. E essas são as armas que o mundo precisa para enfrentar essas coisas que ameaçam a vida de todos os cristãos e de toda a humanidade da humanidade como um todo. Então veja que interessante. Aqui ele tem elementos bem certinhos, né? Usem a verdade, o primeiro elemento que ele coloca. A verdade é o elemento fundamental para quem quer enfrentar os inimigos que ameaçam a vida, que ameaçam a fé e que ameaçam tudo aquilo que diz respeito à nossa espiritualidade. Segundo elemento, né, ele coloca então a verdade como cinturão, a justiça como couraça, né? E aí a ideia da justiça, né, que não é a nossa, só apenas justiça, mas é essa justiça que vem de Deus, né, que vem de lá de Cristo, que traz o perdão, que traz a vida e a salvação. Calcem os pés com prontidão para anunciar as boas novas da paz. Olha que interessante. Né? Prontidão para anunciar a paz. Esse ponto é muito importante também aqui. E levem a fé como escudo. Aí outro elemento importante para se proteger, para poderem se defender de tudo aquilo que ataca vocês, é pela fé que vocês vão vencer. E recebam a salvação, como ele diz aqui, como um capacete. Olha aí, outro elemento importante da vestimenta, né? É a salvação, o capacete de vocês. E a palavra de Deus, a espada. A espada que vai ser anunciada, que vai ser pregada, que vai ser entregue, que vai ser colocada diante das pessoas, para que o Espírito Santo de Deus atue dentro do coração das pessoas. Porque não somos nós que promovemos as diferenças e as mudanças dentro da cabeça das pessoas. Por mais importante, por mais consistente que sejam os nossos argumentos, é a palavra de Deus que muda as pessoas. Não são os nossos argumentos, mas é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é o Espírito que Deus lhes dá. E aí o apóstolo Paulo, agora que vocês estão prontos, que vocês estão equipados, então agora finalizamos dizendo: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Não adiantaria todo esse aparato sem a ajuda de Deus. Então, tudo aquilo que podemos fazer para instaurar a paz, para instaurar a verdade, para instaurar a justiça, para instaurar a harmonia entre as pessoas e tudo aquilo que nos cerca, a oração é o elemento que tempera. É a oração que faz com que todas as coisas funcionem, pedindo ajuda a Deus. E orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas. Não desanimem, continuem orando. A luta é árdua. Não é fácil de vencer os inimigos que estão por aí. São muito astutos os inimigos que ameaçam a nossa fé, o nosso bem-estar. Então é importante, né, a gente poder olhar para todo esse contexto e pedir que Deus esteja sempre nos dando as qualidades e as ferramentas, que são as ferramentas que podem promover as mudanças no mundo que vivemos e as transformações que desejamos ver no mundo que vivemos. Então não são os nossos argumentos, não são as nossas convicções apenas. Elas são importantes, os argumentos são importantes, mas não podemos simplificar as coisas apenas aquilo que nós achamos, desejamos, queremos ou pensamos. Precisamos submeter tudo isso ao filtro ou aos filtros da palavra de Deus. E aí sim encontraremos um caminho seguro e aí encontraremos também a forma de vencer os inimigos que nós temos aí pela frente. Interessante, né? Boa pauta para a gente refletir aí, especialmente nesse tempo de Advento, que nós estamos nos preparando para um encontro com Cristo, nosso Salvador, que a gente possa ter essas atitudes também, para que o Rei que venha em paz e traga a paz também para nós e nos ensine como é que se faz. Deus abençoe a cada um de nós.
Um bom tempo para você, para mim, para todos nós, especialmente esse tempo de advento. Que ele seja um tempo abençoado, muito abençoado para você e para sua família. Nós concluímos então pedindo a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, uma boa noite para vocês, um bom tempo, Deus esteja presente com cada um. Tchau, tchau, até a próxima quarta.